Nada melhor do que começar o dia compartilhando a palavra. E você vai depois estar lendo ali o livro completo de Jonas. Deus tem falado muito comigo no livro de Jonas. Ontem ali no culto das guerreiras, nós temos trabalhado o livro de Jonas e Deus está mexendo. Tem 3 semanas que nós estamos no livro de Jonas. Eu falo assim, gente do céu, tá achando que tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. Porque algo tão interessante é que a palavra do Senhor nos ensina que Jonas, ele tinha uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Deus nos fez com uma missão. Será que a gente tem cumprido a missão que Deus nos deu? Porque às vezes nós começamos a opinar e a querer fazer ou não algumas coisas. Ah, não estou afim de fazer isso. Não estou afim de ir para tal lugar. Eu não estou afim de ficar em tal lugar. Eu não quero ficar em tal igreja. Tem hora que parece que as igrejas são um shopping. Ah, essa igreja não me agradou, estou saindo dela. Essa aqui me agradou, estou indo para ela. E às vezes você está fora do propósito de Deus. E Jonas viveu fora do propósito de Deus. E por isso trouxe um tumulto para a vida dele. Quero dizer, nem sempre o diabo é responsável pelo tumulto, pela confusão na sua vida aí não, viu? E algo que a gente trabalhou ontem, bem, eu quero deixar para você parar e pensar. É que em todo o livro de Jonas, a gente observa, Deus deu uma direção, Jonas não ouviu, ou ouviu, mas, vou fazer o que eu quero mesmo. Mesmo que o Salmo 139 fala que Deus escreveu todos os dias da minha vida, eu vou escrever o dia que eu vou viver. E, enfim, ele teve as consequências. E algo muito sério que fala no capítulo 1, eu vou só ler aqui o verso 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violento que o navio estava a perigo de se partir ao meio. Jonas entrou no lugar onde ele não devia. E Deus mandou um forte vento. Deus, ele, com a soberania dele, ele permitiu que quase que o navio se partisse. Uau! Olha que interessante. Deus que mandou o vento. Deus que mandou a tempestade. Sabe por quê? Porque Jonas estava fora do propósito. E Jonas trouxe tumulto para a vida dos outros, gente. Quem sabe você não está igual o Jonas. Você está achando que é o diabo que está aí. Você está achando que o problema... E você está orando, Deus, tira Satanás da minha vida, eu repreendo. Você não adianta repreender nada, porque não tem nada de demônio. Tem a permissão de Deus e os tumultos que Deus está permitindo acontecer na sua vida para te acordar e você voltar para a missão que Deus tem para você. É algo tão interessante que a gente, lendo o livro de Jonas, a gente começa a perceber que no capítulo 2 também... Antes, no último verso do capítulo 1 fala que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Foi Deus que fez com que engolisse Jonas. Foi Deus que permitiu que Jonas fosse lançado no mar. Imagina, gente, aquele mar, aquela tempestade, aquele tumulto. Deus permitiu que Jonas fosse para lá. Imagina você ser engolido por um peixe. O negócio não deve ter sido fácil, não. Um grande peixe. E o tempo que Jonas ficou lá foi o tempo que foi necessário para ele se arrepender. Ele entender que ele dependia de Deus e que ele não tinha vida própria se não fosse em Deus. Tem gente que fala que chama cachalote, esse peixe grande. Tem alguns estudando, tem alguns nomes para alguns peixes como esse. E algo tão interessante que a partir do verso 2, Jonas, ele escreve como se fosse um salmo e ele vai dizendo: ó Senhor, eu te clamei por socorro e tu me respondeste no fundo do mundo dos mortos. Eu fico imaginando Jonas ali orando enquanto ele estava ali. Visualiza a cena. Eu gritei profundamente pedindo socorro e o Senhor ouviu a minha voz. O verso 3, no capítulo 2. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ele entendeu que Deus que atirou ele no abismo, no fundo do mar. Então não foi o diabo que atirou, não. Foi uma consequência de um ato errôneo de Jonas sair fora da missão de Deus, que fez com que Deus, por amor a Jonas, desse uma oportunidade a Jonas de lançasse ele no fundo do mar, para ver se ele acordava. E algo interessante é que ele fala: ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Eu imagino aquela água cercando, me dá falta de ar só de pensar naquele mar bravo ali. Pensei que havia sido julgado da tua presença. Jonas achou que tinha sido rejeitado por Deus.
Ali falando, as águas vieram sobre mim e me sufocaram. Você já engasgou com água? Que horrível. Você já engasgou? Você já foi afogado alguma coisa? Já passou por um afogamento? É horrível, a sensação é muito ruim. E Jonas estava descrevendo isso, que ele foi sufocado, o mar me cobriu completamente. Se cobre completamente, ele ficou, e ele deve ter tomado água demais. Sensação nada agradável. Mas Jonas sabia que quem havia lançado ele nesse mar era o próprio Deus. Ele fala que as plantas marinhas enrolavam na cabeça dele, eu fico visualizando aquelas algas enrolando ali na cabeça, que tumulto, que confusão. E fala no verso 10, então o Senhor, depois que Jonas viveu isso tudo, depois que Jonas foi jogado no mar, depois que Jonas fez essa oração se arrependendo, aí Deus, o que ele fez? Olha que tremendo. Deus fez com que deu ordem para o peixe e o peixe vomitou Jonas, sabe aonde? Em Nínive, no propósito original. Eu quero deixar essa palavra para você. Você que tem fugido do propósito de Deus. Você que tem se achado muito independente. Você que tem achado que é o dono da sua própria vida. Pensa. Às vezes sua vida está um tumulto e você só tem reclamado. Às vezes esse tumulto, ele foi criado por você mesmo. Deus te fez para a glória dele. Deus não te formou à toa. Ele te formou à imagem e à semelhança dele, com um objetivo muito específico para ele. Será que você está cumprindo isso? Será que você está se submetendo à vontade de Deus? Deus te mandou para Nínive. É interessante que quando os marinheiros perguntam para Jonas, quem é você, de onde você veio? Enfim, vai questionando Jonas. O que acontece? Jonas fala, eu sou hebreu. Eu sou filho do Deus vivo, aquele que criou o céu e a terra. Ele era o filho que não obedecia o pai. O filho que não obedecia o pai. O que adianta você falar que é cristão se você não obedece e submete ao Senhor? É melhor não falar. Fala que não é nada. Porque senão às vezes você envergonha o nome de Deus. Pensa. Para e pensa, porque os marinheiros viram que o tumulto naquele navio, a responsabilidade era de Jonas. Era Deus quem estava permitindo que nós venhamos ser um exemplo a ser seguido para os outros. Mas Jonas é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Que a gente não venha ser um exemplo daquilo que não se deve fazer, mas que nós venhamos ser um exemplo daquilo que se deve fazer, onde você vai ser bem-sucedido. Eu quero orar por você, te abençoando. Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos transforma, nos confronta, nos molda, quebra o vaso e faz de novo. E te agradecemos porque o Senhor tem me permitido que a gente ouvisse a Tua voz, entendesse aquilo que o Senhor diz e compreendesse bem o Teu chamado. Nos perdoe por muitas vezes dizermos que somos cristãos, seguimos a Cristo e fazemos aquilo que nós queremos e não que Cristo determina. Temos atitudes não as que Cristo tem. Temos pensamentos não os que Cristo tem. Conduzimos a nossa vida conforme a nossa vontade, não a vontade de Cristo. Nos perdoe pela dureza do nosso coração. Nos perdoe muitas vezes por culparmos o outro. Nos perdoe muitas vezes por sermos difíceis, duros de coração. Nos perdoe às vezes porque o Senhor, como Pai, o Senhor disciplina quem ama. Mas nós sabemos que o Senhor, o desejo do coração do Senhor não é que a gente seja lançado no alto mar, que as tempestades nos atinjam. Não é que a gente seja engolido. Mas às vezes o Senhor permite para que a gente volte para o lugar de origem e retome de onde não deveríamos sair. Obrigada, eu abençoo cada um que nos assiste e que o Senhor venha nos despertar, arrancar as escamas dos nossos olhos, arrancar os tampões dos nossos ouvidos, para que a gente venha entender, ouvir e obedecer ao Senhor. E que nós não venhamos perder tempo expulsando demônios onde não há, onde há somente uma grande desobediência nossa com relação ao Senhor. Que nós venhamos consertar nesse dia, nos arrepender genuinamente e mudar de postura no nome de Jesus. Amém?
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.